Olá! Nesta semana comemoramos o Dia do Cérebro e é falando no cérebro que hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que compromete a vida de várias pessoas, mas todos nós, com certeza todos nós já passamos por esta situação. O stress. Você sabia que o stress é algo positivo para o nosso organismo, porém em quantidades e períodos determinados? Porque a partir de algum momento, este stress, em vez de preparar-nos para encarar as adversidades do dia a dia, ele começa a prejudicar a nós mesmos, prejudicar as células neuronais, prejudicar os nossos neurônios. Então, hoje vamos falar sobre o stress, como é que ele influencia no nosso cérebro, por que nós temos de evitar situações estressantes e quais são as consequências, as complicações a longo prazo de exposição contínua de stress. Fique desse lado do seu cérebro, porque isto é neuroprotetivo. Hoje vamos abordar um tema muito relevante para a nossa vida cotidiana: o stress. Tenho certeza que todos nós experimentamos situações estressantes em algum momento, e quiçá todos os dias. Mas será que você sabe o que é que causa estresse e como é que este estresse afeta o nosso bem-estar? Além disso, vamos explorar um pouco como é que o nosso desenvolvimento pessoal pode ajudar na prevenção ou manejo do estresse através do desenvolvimento pessoal. O estresse, muitas das vezes, as pessoas acham que o estresse é algo negativo, mas não. O stress é uma resposta normal do nosso organismo, do nosso corpo, quando estamos diante de um desafio ou de uma situação preocupante no nosso dia a dia. Na verdade, o stress é uma resposta normal que o nosso organismo desenvolve, uma reação física e emocional, hormonal, que ocorre quando nós estamos numa situação que nos deixa pressionados ou quando nos sentimos incapazes de lidar com uma determinada situação. Existem diferentes causas de estresse, como problemas dia a dia, doenças, conflitos, mudanças significativas na nossa vida, sobrecarga de responsabilidade, excesso de trabalho, entre outros. Na fase inicial, o que acontece é que o nosso corpo responde de forma que a gente encara estas situações. E esta resposta é normal. Porém, chega um momento em que, em vez de dar esta resposta normal, o organismo responde de forma exagerada ou por um tempo prolongado. Isto é, em vez do stress ser algo normal para o nosso organismo, ele passa a ser negativo. Chama-se distress, que é a parte já negativa do stress. Mas vamos usar como stress, a palavra que facilmente usada. Cada pessoa tem diferentes fontes de stress. O importante é que cada um identifique esta fonte para que possamos lidar melhor com esta fonte. O stress desencadeia-se quando o nosso corpo interpreta esta situação como se fosse uma ameaça. Então, ela ativa uma resposta que nós chamamos de luta ou fuga. Nestes momentos, o nosso cérebro liberta alguns hormônios que ocorrem quando estamos sob estresse, que são cortisol, adrenalina. Esses hormônios preparam o nosso corpo para reagir imediatamente. No entanto, quando este estresse se torna crônico ou persistente por longo período, começa a ter este impacto negativo, que já não é saudável para o nosso dia a dia, para o nosso funcionamento. E como é que este estresse afeta o nosso cérebro? O estresse é uma resposta natural do nosso corpo a situações desafiadoras ou ameaçadoras. E quando estamos extremamente estressados, o nosso cérebro libera estes hormônios, que são o cortisol e adrenalina. Estes hormônios, numa determinada quantidade, eles são benéficos, preparam-nos para encarar esta situação. Quando são produzidos em excesso, estes hormônios começam a causar alterações que não são saudáveis, porque são prolongados e começa a causar danos a algumas estruturas do nosso cérebro. Por exemplo, existem várias doenças que as pessoas desenvolvem relacionadas ao estresse. Uma delas é a depressão. Quando a pessoa está por uma situação de estresse, uma situação preocupante e leva muito tempo, neste caso crônico, o nosso organismo começa a desenvolver
uma sensação profunda de tristeza, que é o estado depressivo. A pessoa já não tem a mesma energia, vontade de praticar atividades que anteriormente fazia. Significa que este organismo está sobre estresse, está sobre níveis, quantidades elevadas destes hormônios em tempo prolongado. E isto afeta negativamente a produção de outros hormônios, outros neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelo nosso cérebro, para trazer aquela sensação de bom ânimo ou de alegria. Dentre eles temos a serotonina, que é importante, desempenha um papel muito importante no nosso estado de humor. Então, este estresse não só afeta a produção, mas também produz alterações na estrutura do nosso cérebro, causando ligeira redução do tamanho do cérebro e de algumas áreas específicas relacionadas ao controle das emoções. Então, esta patologia é tratável, é controlável, mas é importante sabermos que o estresse influencia bastante. O outro transtorno que é causado pelo estresse é a ansiedade. Principalmente quando estamos sob estresse crônico, o que leva a desenvolvimento de transtornos de ansiedade, que é uma alteração. O que acontece é que o nosso cérebro possui um sistema de resposta normal ao estresse, quando estamos sob situações de ameaça, mas quando esta quantidade está elevada e em tempo muito prolongado, esta resposta de luta e fuga, torna-se constante no nosso dia a dia. E esta ativação constante leva a este desequilíbrio da produção destes hormônios cerebrais, que são responsáveis por controlar esta ansiedade, fazendo com que nós estejamos muito sensíveis a estes hormônios e sejamos muito reativos a estímulos que normalmente não deveriam nos deixar ansiosos. Então a pessoa passa a ficar muito ansiosa em situações que normalmente não causariam. As outras patologias que também afetam o cérebro, influenciados pelo estresse, é o Alzheimer, ou uma patologia demencial. Isto é, o estresse em várias formas influencia por desenvolvimento destas doenças neurodegenerativas. Primeiro, além da produção destes hormônios, como o cortisol, ele também interfere na produção e na consolidação da nossa memória, da nossa aprendizagem, influenciando na sua função cognitiva. Também este estresse está associado à inflamação crônica, causando a formação de algumas placas que nós chamamos de beta-amiloide. Estas placas vão depositando nas nossas células nervosas, causando estas patologias neurodegenerativas que levam à alteração da memória, como o Alzheimer. E também o estresse afeta na plasticidade sináptica. O que é isso? Plasticidade sináptica é a capacidade de que os nossos cérebros, nossos neurônios têm a capacidade de aprender mais, de formar mais sinapses, que são um sinal de que nós temos a capacidade de adaptar-nos a outra, aprender e adaptar a diferentes situações. E é importante também para a aprendizagem e a manutenção da memória no processo da aprendizagem. E, não menos importante, é o acidente vascular cerebral, que é o AVC, vulgarmente chamado de trombose cá em Moçambique. O estresse influencia para altas taxas de AVC em Moçambique, em todo o mundo. O estresse está associado ao aumento destes hormônios, como a adrenalina, que é importante também na alteração da pressão arterial. E a pressão arterial, a hipertensão arterial, é um dos fatores de risco muito importantes no AVC. Por quê? Porque a tensão arterial alta danifica estes vasos cerebrais, causando ou facilitando a formação de pequenos trombos, pequenos coágulos, mas também a alteração de níveis de gordura que estão envolvidos na nossa dieta ao longo do tempo e várias outras alterações que acontecem lá nas nossas artérias, causando um processo que nós chamamos de aterosclerose ou a formação de placas de ateroma ao longo das nossas artérias, na parte interior das artérias, o que propicia a redução deste lúmen e facilmente o desenvolvimento do AVC. Então, como é que o nosso desenvolvimento pessoal pode auxiliar no controle do estresse? A adoção de práticas e hábitos que promovem o equilíbrio emocional, a resiliência, a capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. Algumas dicas que vamos deixar aqui para prevenir o estresse através das práticas de desenvolvimento pessoal. A primeira, o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fundamental para identificar as causas específicas do estresse.
é importante que cada um de nós faça uma reflexão dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das suas limitações, as suas necessidades, dos seus valores. Isto vai nos ajudar a estabilizar e estabelecer prioridades da sua vida, tomar decisões alinhadas com as suas metas e o seu bem-estar. Segunda dica, gerenciamento emocional. É muito importante que cada um de nós desenvolva habilidades para lidar com as nossas emoções de forma saudável. Existem várias práticas que nos ajudam a gerenciar as emoções, dentre elas as técnicas de relaxamento, como meditação, a respiração profunda, atividades que promovem o equilíbrio emocional, como hobbies, exercícios físicos, caminhadas, a música e outras por aí. Outra técnica é que a gente aprenda a estabelecer limites. Aprender a dizer não e estabelecer limites saudáveis de acordo com as suas responsabilidades e seus compromissos. Isto ajudar-nos já a evitar sobrecargas e termos tempo para descanso e lazer. Quarto, o autocuidado. Reserve um tempo regularmente para cuidar de si mesmo. Priorize o sono adequado, a alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas e hobbies, atividades que proporcionam-nos prazer e relaxamento. Quinto, desenvolver habilidades de enfrentamento. O que são habilidades de enfrentamento? São estratégias que são eficazes para nós lidarmos com o stress. Por exemplo, como resolver certos problemas, seja laborais, profissionais, pessoais, e adotar uma postura positiva para o seu dia a dia. Em suma, o stress faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, mas nós podemos aprender a gerenciar melhor e encarar melhor o stress através do desenvolvimento pessoal. Quando nós adotamos práticas que promovam o autoconhecimento, gerenciamento emocional, estabelecer limites e o autocuidado, nós estamos a fortalecer a nossa capacidade de lidar com os desafios do dia a dia de forma mais saudável. E lembre-se, desenvolvimento pessoal é um processo contínuo e cada um encontra as suas próprias estratégias eficazes para prevenir e gerenciar melhor o stress. Espero que este conteúdo tenha sido muito útil para si e se realmente foi, por favor, não deixe este vídeo parar por aqui. Partilhe, deixe o seu like, compartilhe, deixe aqui uma mensagem, algum comentário, para que mais pessoas sejam direcionadas a este conteúdo. Até a próxima, fica bem e menos estresse, porque isto é neuroprotetivo. Até o próximo vídeo.